dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos colocar de em pé, vamos dar início à nossa escola. Se as crianças do irmão quiserem vir para cá para frente, traz eles para cá, puxa. Isso. Eles ficam aqui junto com os outros aqui. Isso, ó. Fiquem sentadinhos aí. Acho que tu fica ali, acho que tu quer ficar do lado da maninha dele. Essa cadeirinha, isso aí, ó. Perto da maninha, tá? Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Então, bom dia a todos, né? Esse dia é um bom dia, porque bom é só um que é Deus. E se Deus está nesse dia, então é um bom dia, né? Amém. Então, shalom, né? Amém, Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 8, capítulo 18. Nosso texto áureo para esta manhã abençoada que Deus tem nos dado. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à verdade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ao saber, a redenção dos nossos corpos. Amém? Amém. Amém. Eu pedi para o Moedinho passar aqui, Moedinho, fazer oração de abertura. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Oramos. Amado soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor, nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, queremos sair daqui abençoado, Pai. Ajuda cada um de nós nesta manhã, as crianças, Senhor. Pai, aqueles que estão em casa neste momento, que também possam ser abençoados, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um de nós, tira toda a aflição, Pai, toda a preocupação, Pai, que está na nossa mente, Pai. Libera, Senhor, ajuda cada um de nós, Pai, nos liberta de todo o mal, Senhor. Que nós possamos ser abençoados, Senhor. Perdoa todas as nossas transgressões, Senhor. Ajuda cada um, nos abençoa, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Vamos começar aqui com as crianças aqui. Quer sentar ali? Pode sentar. Isso, senta. Ele está um pouquinho tímido, daqui a pouquinho ele já se... Aqui, ó. Senta aqui, ó. Aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Isso. Tá bom. Amém. Então, todos fortinhos. Todo mundo tomou café da manhã? Tomou café da manhã? Tá forte? Tá. Vocês tomaram café? Tomaram? Tão fortinho? Estão gostando da escolinha ali de trás ali? Estão aprendendo bastante ali com as professoras? Então tá bom. Amém. Então nós vamos iniciar cantando, né, nosso corinho da manhã, Dó maior. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro nesta manhã feliz,
Nesta manhã feliz, Esse sonho nesta manhã feliz, essa manhã feliz, nesse santo lugar, seu amor, sua paz, buscarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz buscarei, eu marquei o encontro com Deus. Amém. Tu já marcou alguma vez com algum amigo para te fazer alguma coisa e o amigo não apareceu? Já aconteceu? Tu ficar esperando alguém? Já esperou alguma pessoa que não veio? Ficou esperando, preparou alguma coisa e a pessoa não apareceu? Já? Já? É ruim, né? Tem um ditado que diz coisa triste esperar quem não vem, né? Já esperou alguma pessoa chegar, vir na tua casa, que estava esperando e a pessoa não veio? Já aconteceu? Não aconteceu? Que bom, né? E contigo, Jean, já aconteceu? Tu esperar alguém, você está esperando e a pessoa não aparecer? Não? Só com a Fernandinha, então. Fernandinha. É ruim, né? Quando tu marca. Tem um ditado que diz, né? Coisa triste espera quem não vem, tá pronto, espera, olha no relógio e olha de novo. Aí depois, lá no final do dia, a pessoa resolve dizer, pá, não deu e tal, e tal, e tal, né? Mas quando Jesus marca o encontro com nós, Jesus nunca falha, né? Quando a gente pensa em chegar no lugar que a gente marcou o encontro com Jesus, Jesus já está lá nos esperando, né? Amém? Quando a mulher do poço chegou no poço, para tirar água do poço, Jesus já estava lá sentadinho horas esperando por ela, né? Então, o profeta pregou uma mensagem titulada Deus sempre cumpre os seus compromissos, né? Então, se Deus marcou o compromisso com nós, Deus sempre vai cumprir com aquele compromisso com nós, né? Por isso que nós cantamos, né? Nesta manhã feliz, nesse santo lugar, não as paredes, né? Embora é consagrado a Deus para o culto, né? Não as paredes. O santo lugar é a congregação espiritual, né? A atmosfera, o Espírito Santo, a igreja, né? Estarmos congregados aqui em Cristo. Nesse santo lugar, nesse companheirismo, nós marcamos o encontro com Deus, né? Aí quando nós estávamos chegando de carro aqui para participar aqui da escolinha, o Senhor Jesus Cristo já estava aqui esperando e sabia quantas crianças estariam aqui nessa manhã. Embora tenha bastante criança aqui na congregação, né? Que essa linha ali fica cheia nos dias de culto, mas Deus viu que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a bebê no colo lá da irmã. Um bom número, né? Amém, Jesus. Vamos marchar agora? Vamos marchar? Vamos? Dá aqui a tua mãozinha aqui para nós marchar junto. Isso. Vem cá, fica na frente comigo. Você faz uma fila aqui atrás de mim. Pode vir também, vem todos. Então. Sabe marchar? Assim, ó. Vamos marchar? Vamos.
Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Vamos marchando para a terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a terra. Vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a terra. Vamos marchando para a terra prometida. A linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Tu vai querer cantar o hino com eles? Pode assumir. Amém. Então, que Deus abençoe a todas as crianças aqui nesta manhã. Então, que Deus nos abençoe. Qual que é teu nome? Qual que é teu nome? Melinda. Melinda? José. Amém. Vou pedir para... Rebeca. Amém. Maria Fernanda. Amém. Então que nessa manhã nós possamos saber que às vezes nós não nos conhecemos uns aos outros, mas o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, Ele conhece o nosso nome, Ele conhece a nossa história, Ele conhece a cada um de nós. Vamos cantar esse corinho e dizer que Jesus é o nosso amigo, amém? Então vamos bater palma, vamos bater os pés, vamos gritar bem forte, amém. Se Jesus é teu amigo, bate palma. Se Jesus é teu amigo, bate palma. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre
agora vamos bater os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Agora, vamos gritar bem forte, amém. Se Jesus é teu amigo, grite amém. Se Jesus é teu amigo, grite amém. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, grite amém. Amém. Agora vamos fazer os três: bater palma, bater os pés e gritar bem forte amém. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Vamos cantar mais um corinho do que eu preciso para ter a Cristo. Pedir para a Fernandinha cantar junto conosco e juntamente com os pequenos. Que eu preciso pra ter a Cristo morando aqui no meu coração. Que eu preciso pra ter a Cristo morando aqui no meu coração. É virtude, conhecimento, temperança, piedade, amor fraternal. Agora vem descendo amor divino. O que eu preciso pra ter a Cristo morando aqui no meu coração. O que eu preciso pra ter a Cristo morando aqui no meu coração. Fé, virtude, conhecimento, temperança, piedade, amor fraternal. Agora vem descendo amor divino. Amém. Então que Deus continue abençoando os nossos pequenos. Amém. Vocês podem ir para os seus locais. Amém. Para a gente dar início então ao nosso breve estudo. Só pegar a Bíblia.
Senhor continue nos abençoando. Pedir para todos se colocarem de pé para fazermos uma breve oração. Aqui com os nossos pequenos também se coloquem de pé. Então vamos orar e pedir para que Deus continue abençoando esses pequenos, abençoar os pais que aqui estão também. Amém? Então, inclinamos nossas faces, fechamos nossos olhos e oramos. Amém? Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos estar aqui nesta manhã, te adorando e te exaltando. Continue abençoando os pequenos, me abençoe, que não seja eu, mas sim o Senhor através da minha vida, trazendo esse breve estudo para mim e seus pequenos tabernáculos. Abençoe todos os irmãos que aqui estão. Continue operando, continue curando. Essa é a minha oração e que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Então vamos fazer a leitura aqui da Escritura. Peço para que abram primeiramente em Provérbios. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Vou chamar o Luan para ler a Escritura conosco. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Instruir o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Então, vamos ler também em Mateus capítulo 19 de Mateus, e versículo 14. Amém. O Luan pode voltar aqui para ler para nós essa escritura também. Vamos aproveitar os pequenos, amém? Então, Mateus capítulo 19 e versículo 14. Jesus, porém, deixai os pequeninos e não estorveis de vir a mim. Até aqui. Porque dos tais e o reino dos céus. Amém. Então, que Deus continue abençoando. Podem se assentar, amém? Amém. Então, que Deus abençoe nossos pequenos. Já quero aqui perguntar para eles, quem aqui lembra do nosso último estudo, o último estudo que nós tivemos pela manhã? Quem aqui lembra sobre o que nós falamos? Foi sobre a etapa do crescimento da criança. Mas sobre o que nós, no caso, fizemos uma comparação. Não, da borboleta foi antes. Daí esse foi daquela que cresce, quando tu coloca uma semente. Pode falar? Árvore. Amém, da árvore. E vocês conseguem lembrar quais são as etapas da árvore que ela precisa crescer, que ela precisa passar? Que a gente fez uma semelhança com o crescimento de vocês também. Consegue já lembrar? O que a árvore precisa, o que precisa fazer para a árvore crescer? Quais são as etapas dela? Consegue lembrar mais ou menos? Isso, do crescimento, que ela vai crescendo. O que precisa vir primeiro? Aquilo que a gente planta. A semente. Amém. Primeiro vem a semente que a gente coloca, a gente planta. Depois a gente rega a semente. Depois da semente, o que vem? Pode falar. Broto. Amém. Vem o broto. Né? Ela vai crescendo conforme a gente vai regando. Né? Assim, quando essa semente está nos nossos corações, essa semente ela vai crescendo dentro dos nossos corações. Então daí vem a semente, vem o broto. O que mais vem? Tu consegue lembrar, Luan? Raízes. Vai vindo as raízes para fortalecer e firmar, né, essa árvore no solo. Então depois das raízes, o que vem? Aquilo que deixa ela bem grande, que daí firma ela em cima do solo. Tronco. O tronco. E depois do tronco, o que vem? As folhas. As folhas.
Então, nós vimos que esse é o crescimento, né, da árvore, que ela tem que passar por todo esse processo para se tornar essa grande árvore. Quando nós passamos ali na rua, nós podemos ver também o nosso crescimento espiritual, quando nós vamos regando com a palavra. O que mais nós podemos fazer para regar essa semente que está dentro dos nossos corações? O que nós podemos fazer, além da palavra? O que nós podemos fazer também para essa semente crescer em nossos corações? Sabe, Fernandinho? Louvar o Senhor. Amém. Louvar ao Senhor. Você também sabe, Luan, o que nós podemos fazer, além de escutar a palavra, louvar ao Senhor? Aquilo quando nós se ajoelhamos. Orar. Amém. A oração também é muito importante. Então, a oração, o louvor, escutar a palavra, vai crescendo essa semente dentro dos nossos corações. Então, aqui vamos lembrar um pouquinho só das vitaminas que a gente precisa. Assim como a árvore precisa de nutrientes, nós também precisamos de algumas vitaminas para crescer. Então, nós temos ali a vitamina B, né, que é a Bíblia, que ela nos ajuda, nos dá sabedoria para escolher o bem. E também nós temos a vitamina O, a vitamina da oração, que nos fortalece. Então, nós temos diversas vitaminas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns heróis que cresceram de acordo com a palavra, porque nós estamos falando aqui do crescimento de vocês. Então, nós precisamos ver alguns heróis que cresceram de acordo com a palavra também, desde pequenos, e se tornaram reis, se tornaram juízes, se tornaram profetas, assim como vocês também vão crescer, vão se tornar pregadores, músicos, cantores, pastores. Então, nós precisamos saber e ver nem todos os que cresceram de acordo com a palavra. Ninguém trouxe o desenho da árvore? Não trouxeram? Então, daí no próximo estudo vocês tragam junto, tá bom? Daí tragam um desenho junto para mim poder recolher e já arquivar juntamente. Eu só quero aqui dar continuidade. Eu quero falar aqui sobre Samuel. Quem aqui sabe a história de Samuel? Alguém aqui já escutou a história de Samuel? Já sabe quem foi Samuel? Sabe, Fernandinho? Sobre Samuel? Já escutou? Então, tu sabe quem foi a mãe de Samuel? Uma bem famosa que a Bíblia aponta, que ela sofreu para dar à luz. Depois ela ofereceu o seu filho a Deus. Não lembra? Então vamos relembrar aqui nessa pequena historinha. E a chamada não trouxe? Então daí no próximo a gente vai ter a chamada também. A gente vai deixar ele no quartinho, daí para poder registrar todos que estão vindo aqui. Então quero fazer uma breve dinâmica. Quero chamar aqui, pode vir o Jean. Já ficar aqui na frente deles, só para a gente poder introduzir sobre Samuel. Então agora eu pedi para o Jean vai fechar os olhos e eu vou pedir para vocês irem chamando ele. Cada um vai chamando o Jean, ele vai ter que tentar adivinhar só pela voz quem que está chamando ele, tá bom? Daí Jean vai fechar os olhos, daí vai a Fernandinha chamar, depois a Rebeca. E o Jean vai ter que tentar adivinhar quem que está chamando ele de olhos fechados. Tá bom? Então, o Jean fecha os olhos. Agora eu vou pedir para... Acho que pode chamar ele, para ver se ele vai conseguir saber quem está chamando só pela voz. A Fernandinha. Fernandinha, só fica com os olhos bem fechados. Agora eu vou pedir para... Só que para ele vai ser um pouquinho dificultoso, porque não conhece muito bem. Então, vocês veem, quando é alguém que ele conhece, ele consegue lembrar, né, com mais facilidade, porque ele já reconhece, ele já, né, já cantou junto. Mas quando é uma criança que ele já não conhece muito bem, já não vão mais lá no quartinho juntos, já não consegue se lembrar, não consegue reconhecer a voz. Nós vamos ver com outra criança e logo já vou mostrar o porquê dessa pequena dinâmica. O Juan.
Amém? Então pode sentar ali. Então hoje nós vamos falar sobre Samuel, e quando quando vocês foram chamando ele, e ele estava de olhos fechados, ele reconheceu algumas vozes, porque como ele já conhecia, já convivia, ele conseguiu reconhecer. E assim foi Samuel. Só que Samuel foi ao contrário. Quando Deus chamou ele não sabia quem Deus era, porque ele não reconhecia Deus, não tinha intimidade com Deus, ele ainda era muito pequeno quando Deus resolveu chamar Samuel. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa história, sobre esse pequeno herói, que Deus ele chamou ele, e ele reconheceu a voz de Deus, mas só depois que ele conversou com o profeta Eli, o sacerdote Eli, só depois quando ele conversou, que ele conseguiu ter essa intimidade. Então que os pequenos, aos poucos, vão tendo mais intimidade com a palavra, aos poucos vão ter mais intimidade com Deus, né? Aos poucos vão se envolvendo mais com a palavra de Deus. Então, só para iniciar aqui, como eu falei peço para que todos prestem bastante atenção, porque no final nós vamos fazer algumas perguntas. Quero ser breve aqui para não tomar muito tempo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para ver se vocês conseguiram captar e entender um pouquinho sobre esse estudo sobre Samuel, que é um dos heróis que eu vou falar, que cresceram de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então aqui nós vamos começar pela mãe de Samuel, que era a Ana. Então a Ana era mãe de Samuel, e a Ana desejava ser mãe, porém ela era estéril, né? A Ana não podia ter filhos. Então nós vemos na história de Samuel que a sua mãe teve dificuldade para ter filhos, para gerar filhos, e por causa disso ela chorava muito em oração, mas no entanto ela tinha uma coisa que destacava nela, a Ana. A Ana tinha uma coisa que se destacava, que era a fé, né? A fé dela era inabalável, e um dia, portanto ela pedir, ela clamar ao Senhor, ela pedir por um filho, o Senhor atendeu e veio Samuel. Então a mãe de Samuel era Ana, né, que chorou para poder ter filhos, e a fim de pagar esse voto, então ela entregou o seu filho à casa de Deus. E aonde que ela entregou? Ela entregou o seu filho para o profeta Eli. Então Samuel, desde pequeno, ele já foi separado do mundo. Desde pequeno Samuel, ele cresceu juntamente com o profeta Eli, cresceu no tabernáculo, e o profeta Eli ele foi ensinando e instruindo Samuel desde então. Mas no entanto, Samuel, ele não compreendia a voz do Senhor. Às vezes vocês pequenininhos também não vão compreender a voz do Senhor quando ele falar, mas aos poucos, quando vão sendo instruídos, vão conhecendo quem Deus é, né, vão conhecendo quem o Senhor Jesus Cristo é. Daí, assim como seus pais, eles também passaram por essa fase, assim como nós jovens passamos por essa fase. Quando vocês crescerem mais, até pequenos também, Deus pode falar com vocês, né, através de sonhos, através da oração. Daí, quando Ele falar, vocês vão conseguir reconhecer a voz de Deus. Aqui, ó. Bem? Então, no entanto, Samuel ainda não compreendia a voz do Senhor, mas depois de ouvi-la 3 vezes, então Deus chamou Samuel uma vez, Deus chamou Samuel a segunda vez, né? Deus foi insistindo, foi chamando, daí Deus chamou Samuel uma terceira vez, e na 4ª vez, quando Deus chamou, ele foi procurar pelo sacerdote Eli. Então, o profeta Eli, ele falou para ele, quando Deus te chamar, você presta bastante atenção e diga, eis-me aqui. Então, o profeta Eli, ele instruiu a Samuel, como Samuel não sabia. Então, nós somos instruídos a primeira vez para poder entender e compreender sobre a voz de Deus. Então, dali em diante, Samuel, ele recebeu a missão de instruir o povo a se voltar para o Criador, e ele obedeceu o seu chamado. Seu ministério foi grandioso, o povo ouviu e deixou os outros deuses. Amém? Então nós entendemos que, diferente de outras crianças, Samuel cresceu, amém, nesse tabernáculo. Então, quem é que vocês estão... Eu falei sobre Samuel ter crescido nesse tabernáculo. Então agora eu quero que vocês me respondam quem foi esse profeta.
que eu citei que instruiu Samuel. Você lembra qual era o nome desse profeta que eu acabei de citar que instruiu a Samuel? Eli. Amém? Era o profeta Eli, que ele instruía Samuel, ele ensinava as coisas de Deus para Samuel. Então, diferente de Samuel, vocês não podem ficar constantemente dentro do tabernáculo ou constantemente em casa, vocês têm que ir para as escolas para aprender, você tem que sair e, diferente dele, que passava constantemente, né, ali na casa do Senhor, buscando, vocês não podem ficar assim, porque você tem que sair, tem que estudar, então vocês precisam ter essa instrução para quando vocês forem lá fora, vocês saberem que as coisas que vocês podem fazer, as coisas que não podem, as coisas que agradam e as coisas que desagradam a Deus. Amém? Então, continuando aqui, deixa eu só perguntar para Fernandinha. Qual é a coisa que tu mais gosta de fazer? Você tem alguma coisa que tu gosta, às vezes, de tocar, às vezes, brincar? Alguma coisa que tu mais gosta de fazer? Em casa, na escola? Tem alguma coisa? Brincar. Nem gosta de brincar? Deixa eu perguntar para o Gia. Qual é a coisa que tu mais gosta de fazer também? Na escola ou em casa? Jogar bola. Gosta de jogar bola? E tu, Luan? Uma coisa que tu mais gosta de fazer? Jogar bola? Gosta de jogar bola? E tu? O que tu mais gosta de fazer? A escola. Ir para a escola? Amém? E tu? O que tu mais gosta de fazer? A escola. Na escola também? Deixa eu ver com a pequena Rebeca. O que tu mais gosta de fazer? Escola. Na escola? Amém? Então nós vamos ter uns que preferem mais para a escola, outros preferem brincar, jogar bola. E Samuel, ele também gostava, né? Ele gostava de fazer as coisas de Deus, como ele foi instruído desde pequeno, né? Lá no tabernáculo com o profeta Eli. Assim como vocês gostavam de fazer essas atividades, Samuel, ele se agradava também de fazer a obra de Deus, de escutar, de ler. E então nós temos esse pequeno exemplo, né? Temos esse grande exemplo que é Samuel, que é um dos heróis que cresceram de acordo com a palavra de Deus, e assim como nós lemos, só pegar aqui a escritura de novo, em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança a andar e ainda não se desviará dele. Então nós podemos compreender que Samuel ele foi instruído desde pequeno para que quando ele fosse velho ele não viesse a se desviar. Então nós olhamos na história de Samuel e vemos que ele foi um grande líder, ele foi alguém que instruiu o povo a voltar a adorar a Deus novamente. E logo em seguida vemos ele apresentando a Davi, que nós vamos falar sobre o rei Davi também mais para frente. Mas estão lembrando sobre aqui em Mateus capítulo 19, então Jesus disse: "Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a elas." Então, assim como Samuel foi instruído, pois o reino de Deus pertencia a ele, vocês também têm que ser instruídos, estão sendo instruídos aqui pela manhã, no quartinho à noite com as professoras também através dos estudos, para lembrar que o reino de Deus pertence a vocês, que nós devemos ser igual a vocês, né? Devemos ser humildes, devemos ser, amém, devemos ter essa palavra dentro de nossos corações para que nós possamos, assim como Samuel, herdar, e quando crescermos não venhamos se desviar dos caminhos do Senhor. Eu também, quando era pequeno, ia na escola dominical, eu e o Jonas, minha família, nós íamos na escola dominical quando éramos bem pequenos, e hoje nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Assim vocês também futuramente vão estar dando testemunho dessas escolas dominical. Então quero só pegar ali, eu vou pegar o quadro rapidamente, só fazer algumas perguntas sobre esse pequeno estudo que nós fizemos e logo em seguida estarei entregando os desenhos para vocês, amém?
Então, aqui nós falamos sobre os heróis, né, os heróis que cresceram com Deus. Então, nós começamos falando por Samuel, que ele foi um grande herói, né, que a Bíblia retrata. Então, agora eu quero fazer algumas perguntas, né, para os maiores, para os pequenos também. Eu quero começar aqui. Qual que era o nome deste herói que nós aprendemos hoje? Sabe? Tu lembra, Jean? Qual que é o nome deste herói que nós estamos falando aqui hoje? Qual que é o nome dele? Que nós estamos aqui várias vezes. Tu lembra, Luan? Oi? Samuel? Nem, é Samuel. Então aqui, ó, Samuel, né, é um dos heróis que cresceram de acordo com a palavra de Deus. E agora eu vou perguntar qual que era o nome de sua mãe. Sabe, Maria Fernanda? O nome da mãe dele, qual que era? Ana. Ana, amém? Então nós falamos sobre Samuel e o nome de sua mãe era Ana. É que quantas vezes Samuel ouviu a voz de Deus? Alguém aqui lembra quantas vezes Samuel ele ouviu a voz de Deus? Deixa eu ver se o Gia lembra. Quantas vezes Samuel ouviu a voz de Deus? Quando Deus veio, chamou ele a primeira vez, chamou ele a segunda vez, chamou ele a terceira vez. Lembra? 4. 4 vezes, hein? Então tu lembra quantas vezes Deus ele chamou a voz de Samuel, chamou a Samuel? Lembra quantas vezes? Pode falar de novo para ela, para ajudar ela? Ó, foi 4 vezes. Bem, então Deus ele chamou Samuel 4 vezes. Ele chamou 3 vezes. Na quarta vez, Samuel foi até o profeta Eli para saber o porquê. E então, o profeta Eli ele instruiu, né, Samuel a escutar a voz de Deus. E a última pergunta que eu quero perguntar para vocês é: ele obedeceu? Será que o Samuel ele obedeceu a Deus? De acordo com o que eu falei aqui dessa manhã, o que vocês acham? Ele obedeceu ou não obedeceu a Deus, já? Samuel? Obedeceu. Amém? Ele obedeceu ou não obedeceu a Deus? Obedeceu. Amém? Então, Samuel, né, esse pequeno herói que Deus nos retrata desde pequeno, sabemos que ele obedeceu à voz de Deus e por ele obedecer, ele prosperou grandemente seu caminho. Então, que Deus continue abençoando os nossos pequenos. No próximo estudo pela manhã estaremos falando sobre mais um herói, né, que cresceu com Deus. Aí tem Samuel, depois vamos falar um pouquinho sobre Davi. E eu acredito que Deus irá nos abençoar, irá abençoar os pequenos grandemente com esse estudo, pois assim como a árvore ela passa por todas as etapas, né, de crescimento, os pequenos também têm que passar por todas essas etapas de crescimento. Então, mostrando e apontando um pouquinho sobre cada herói, acredito que, amém, nós iremos crescer de fé em fé, de amor em amor, de virtude em virtude. Então, só quero entregar aqui os desenhos para os pequenos, peço para que se coloquem de pé novamente, peço para que os irmãos se coloquem de pé também. Nós já iremos estar passando para o pastor Davi. Amém. Então, daí esse desenho vocês façam ali com as professoras no quartinho, ou também façam em casa, se não der tempo.
Amém. Então, que Deus continue nos abençoando aqui nesta manhã. Peço para que os pequenos no próximo culto pela manhã tragam os desenhos sobre a árvore, que eu também quero trazer outra dinâmica sobre o crescimento da árvore. Também tragam essas dinâmicas, essas atividades sobre Samuel que nós aprendemos aqui nessa manhã. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Logo em seguida já está passando para o pastor Davi. Amém, aleluia. Podemos voar, nos sentimos livres nessa manhã para adorar ao Senhor, amém? Posso voar, me sinto livre. Posso voar como uma águia que voa nas alturas, sem nenhuma atadura, livre. E todo espírito de opressão, aceito hoje minha libertação, me sinto livre. Livre, todo espírito de opressão, aceito hoje minha libertação, me sinto livre. Livre, posso voar, posso voar. Me sinto livre. Posso voar como uma águia que voa nas alturas, sem nenhuma atadura, livre. Todo espírito de opressão, aceito hoje minha Me sinto livre, livre. Amém, graças a Deus, aleluia. Vamos ler somente o versículo 23 aqui do capítulo 8 de Romanos, que foi o nosso texto áureo da escola dominical dessa manhã. Diz assim, capítulo 8, versículo 23, falando a respeito da expectação da natureza nossa, com dores de parto para dar à luz, e diz assim, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nossos corpos. Amém, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esta parte com as crianças. O Senhor tem nos abençoado, que nós temos conseguido aqui, Senhor, marcar essas escolas dominical e trazer a instrução que as crianças precisam, como o teu profeta disse. O Senhor tem eles apenas na escola dominical e o mundo terá eles a semana toda. Então, que esse momento aqui seja um momento especial, que com a ajuda do teu Espírito Santo não seja apenas uma instrução humana, mas seja aquela instrução espiritual, teu Espírito Santo,
plantando, Senhor, essa semente nos pequenos corações deles. E assim, fazendo cumprir a Tua palavra, um dia eles vão crescer, se o Senhor tardar em vir, vão se tornar homens e mulheres, e esse ensinamento que eles estão aprendendo hoje ficará para sempre. Agradeço, Senhor, por cada pai e cada mãe que levantam cedo no domingo e trazem as crianças para cá, para serem participantes dessa bênção. Que o Senhor também, a recompensa que eles terão, Senhor, eles verão os filhos caminhando o caminho do Senhor, aleluia, e quando chegarmos lá na eternidade e os filhos estiverem lá, eles verão e saberão que valeu a pena todo o esforço que eles fizeram, e lá será a grande recompensa, porque quando teu servo teve a lenda curtindo o tempo, ele diz que ali ele viu a grande vitória do amor divino. Obrigado, Senhor. Agora, também nos dá um momento aqui com os irmãos, os adultos também, a nossa escola também, o Senhor possa nos ensinar, não apenas uma instrução carnal, mas sim uma instrução espiritual e sobrenatural da Tua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém, graças a Deus. Não sei se as crianças vão para a salinha, não tem necessidade, vai levar. Leva os menorzinhos, só deixa os maiorzinhos, a Fernandinha pode ficar, o Jean pode ficar, o Luan pode ficar também, já são grandinhos, né? Amém. Então, irmãos, nós estamos já algumas escolas dominical, que nós estamos falando a respeito do assunto de adoção, né? E uma vez eu comentei com os irmãos que os assuntos da palavra do Senhor, da Escritura, são assuntos que nunca se esgotam, né? A gente pode ter um pensamento assim, irmãos, vamos encerrar aqui a série adoção por este período. Mas, se voltarmos às mensagens de novo, lermos as mensagens, nós vamos perceber que Deus sempre tem algo a acrescentar, né? Então, Deus não para nunca, Deus está sempre acrescentando algo. E eu já tive uma ocasião aqui, em outros cultos que eu preguei, falei uma vez uma boa temporada sobre a série adoção, mas realmente a palavra do Senhor, ela é eterna e nunca vai se esgotar, né? E quando eu comecei aqui, nós começamos a retornar com a escola dominical, foi o tema que Deus me deu, embora nós estamos custando alinhar um pouquinho, a cada 15 dias está um pouquinho difícil, devido a tanto compromisso, né? Mas nós vamos alinhar aqui certinho para mantermos de 15 dias aqui a nossa escola dominical, principalmente pelas crianças, né? Para eles terem esse momento, como eu falei na oração. O profeta diz que eles têm apenas a escola com Deus, depois o resto da semana o mundo os tem, né? Na escola, enfim, onde eles estão, né? E essa instrução, esse ensinamento aqui precisa ser bem compacto, bem firme, né? Para que esse aqui resista ao ensinamento lá de fora depois, né? E nós cristãos também, né? Temos nosso momento, nós vemos o culto aqui, ouvimos a palavra, né? Depois vamos enfrentar o mundo lá fora, né? O que nós recebemos aqui tem que ser bem mais forte do que nós vamos enfrentar depois lá no mundo também, como o Senhor Jesus Cristo disse. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, Deus tem nos dado a instrução da sua palavra, nos tirando nós da inocência e colocando nós na prudência. Bom, irmãos, o último culto a última escola que nós tivemos aqui, falamos sobre adoção, e falei para os irmãos o seguinte, né, que a adoção e redenção estão conectados, né? Não tem como você separar a adoção de redenção. Eu creio que a última escola foi baseada completamente no tema sobre redenção. E eu acho que eu comecei falando na última escola a respeito que a redenção está em duas partes, foi isso que eu estava falando, né? Que a redenção está em duas partes. A primeira parte da redenção foi quando o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e nos comprou de volta para Deus. Essa é a primeira parte da redenção. A segunda parte da redenção é quando o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, toma o livro
dos 7 selos e vem reclamar sua possessão, sua herança, né? Aquilo que ele comprou, agora ele vem para reclamar o que é seu, né? É claro que durante as eras da igreja, fazendo parte dessas duas partes da redenção, nós temos a operação do Espírito Santo, que foi o Espírito Santo cuidando da sua herança, né? Durante esses 2000 anos, o Senhor fazendo intercessão. Não sei aqui quem é que estava no culto quarta-feira. Quem estava no culto quarta-feira aqui? Os irmãos lembram que nós falamos, né, a respeito dos irmãos das eras passadas e o quão pouco que eles tinham da palavra. A quantidade pouca que eles tinham da palavra, a porção pouca que eles tinham da palavra, e eles partiram com muito pouco. Então, o Senhor está ali ainda na obra de mediação por todos eles, né? Até que esse grupo dos vivos aqui alcance a perfeição. Também falei para os irmãos também no outro culto que também a adoção também tem 2 partes, né? Os irmãos estão lembrados que eu falei essa parte também? A adoção também está em 2 partes, né? Nós temos a primeira parte de adoção, que é a adoção, Deus nos adotando como filho através do selo do Espírito Santo, né? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, é Deus nos adotando como filho. Aí nós temos toda a história que o profeta conta, quando o filho alcançava a maturidade, já estava instruído, então aquele pai fazia aquela festa, colocava aquele filho na plataforma e dizia, esse aqui é meu filho, ele pode falar no meu nome, a palavra dele é tão boa quanto a minha é. Aí o profeta pega o tipo de Cristo, o Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus Cristo foi vestido de vestes brancas, que era o que eles faziam, né, na lei de adoção, e veio a voz do céu e disse, esse é meu filho amado, aí ele ouvi. Então aquilo aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, mas aquilo é um fato para todos nós, né? Para todos nós, né? Então Deus deseja trazer nós a adoção e dizer a respeito de todos nós, né? Esse é o George, meu filho, aí ele ouvi. Esse é o William, meu filho, aí ele ouvi. Esse é o Lucas, meu filho, aí ele ouvi. Esse é o Jefferson, meu filho, aí ele ouvi, né? Então o mundo, querendo ou não querendo, eles vão ter que te ouvir, né? Amém. Talvez não a tua voz, mas vão ter que ouvir a pregação através da tua vida, né? Do teu testemunho, né? Através do nosso testemunho, o mundo é obrigado a nos ouvir, né? E isso vai ser juízo e julgamento para eles. Então, a primeira parte de adoção é quando Deus redime a nossa alma através do selo do Espírito Santo. E a segunda parte de adoção é onde eu li aqui, né? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, né, os que já têm o Espírito Santo, né? Vocês lembram? Provavelmente aqui o Jorge deve ter lido, o irmão Antônio leu. Não sei quem mais leu a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Leu, né, irmão Antônio? Leu, né, Jorge? Para que foi dado o Espírito Santo? Entre tantas coisas que o profeta fala para que foi dado o Espírito Santo, uma das coisas que ele diz que o Espírito Santo é dado para que as pessoas possam alcançar a ressurreição dos mortos, né? Falando para esta era, né? Porque se nós partirmos hoje sem o Espírito Santo, nós vamos ressuscitar só depois de 1000 anos. Os que vão ressuscitar na primeira ressurreição são aqueles que partem com o Espírito Santo, né? Tá? Falei também no culto ontem ali em Santa Rita, que só vai subir no arrebatamento os que tiver o selo do Espírito Santo também, né? Então, aqui quando Paulo está se dirigindo e vai mostrar aqui agora que eu vou ler sobre a segunda parte de adoção, é impossível tu chegar à segunda parte de adoção sem tu ter a primeira parte, né? Então, a primeira parte é o selo do Espírito Santo na tua alma, a primeira parte é a adoção, e a segunda parte é a adoção, ou a ressurreição, para quem parte antes, ou a transformação de corpos para a subida vivo. 23.
E não só ela, falando da natureza, né? Mas nós mesmos que temos, os que têm, né? As primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ao saber, a redenção dos nossos corpos. Então, só pode haver uma forma de a pessoa estar gemendo pela redenção dos corpos, adoção plena, é aqueles que têm as primícias do Espírito. Os que não têm as primícias do Espírito, né, vão querer enfeitar esse corpo para esta vida, né? E melhor aqui, melhor ali, ajeita aqui, ajeita ali, né? É maquiar um defunto, né? Que está morrendo todo dia, né? Estão maquiando um defunto. Esse corpo é um defunto caminhando, né? Então eles dão uma melhoradinha aqui, estão preocupados com estética, estão preocupados com isso, preocupados com aquilo, né? Não vou dizer que vão relaxar, que vão, né? Claro, bom, se arrume bem, né? Cuide do corpo, que é o templo do Espírito Santo, que também não tão necessariamente, uma hora a gente entra nesse assunto, mas não te esqueça, né? Que quando o Espírito Santo entra na alma do homem, o anseio dele e dela é pela redenção do corpo, da transformação, aquele corpo glorificado, né? Não tentar reformar esse aqui, que esse aqui não tem uma reforma, né? Tendência é tu envelhecer e cada vez ficar mais feio, mais doente, e pior, essa é a tendência da vida natural, né? Mas aqueles que têm as primícias do Espírito, há um anseio dentro dele. Pelo quê? Pela redenção. Amém. Transformação de corpos. Ou seja, na ressurreição, ou seja, né, no arrebatamento, quando os corpos forem transformados vivos, nós que temos as primícias do Espírito. Vocês estão felizes? Tá. Também, a redenção, ela está baseada na comprar, né? Também nós falamos aqui para os irmãos, eu perguntei para os irmãos, né? Por que comprar? E até dei uma explicação aqui para os irmãos sobre essa compra aqui. Pode ser comprar de volta ou resgatar, a lei do resgate. Daí eu fiz aqui não sei se eu falei aqui, eu falo em tantos lugares que às vezes eu me esqueço o que eu falei, né? Mas eu falei para os irmãos aqui, em algum lugar, não sei se foi aqui, que nós temos às vezes assim um entendimento sobre comprar de volta, da maneira que nós conhecemos aqui os negócios do Ocidente. Por exemplo, assim, eu vendo um carro para o irmão Billy. O irmão Billy comprou o carro de mim, fizemos um contrato lá, tudo certinho, ele queimou o DUT lá, pronto. A partir de então, o carro é do irmão Billy. É dele, pertence a ele. Se eu tentasse comprar de volta, se ele quisesse me vender, tá bom. Mas se ele não quiser me vender, eu não poderia obrigar ele a me vender de volta, e não tem lei na terra que me ampararia. Todas as leis iriam amparar o irmão Billy. Está aqui, o senhor assinou, o senhor vendeu, é dele. Então, quando a gente pensar nesse resgate, em comprar de volta, e comprou-nos de volta para Deus com seu sangue, quando a gente olhar para essa escritura, Jorge, a gente não pode olhar para essa escritura pensando na nossa tradição aqui do Ocidente, essa compra e venda nossa. Por quê? Porque a lei lá de Israel era essa, que tu não poderia vender a terra permanente ou para sempre, porque a terra não era tua, é do Senhor. E tinha um outro detalhe, e quando a terra era herança, digamos assim, o irmão Darabas deixou uma herança para ti, todo lá uma terra, lá, quantos hectares de terra. Na lei lá seria assim, tu te apertou, ficou sem dinheiro, tu precisa de dinheiro, aí tu vende para o George, irmão George, estou precisando de dinheiro e tem aqui as terras do meu pai que é herança, quer comprar de mim? Quero. O George comprava de ti e trabalhava na terra, ia plantando, até chegar o tempo do resgate. Quando chegava o tempo do resgate,
o George não podia reter a terra para sempre, porque era tua herança, e herança era proibido reter, então era obrigado a devolver para ele de uma certa forma, né? Ele teria que fazer uma obra de redenção, ou um parente ia conseguir o dinheiro, e quando ele chegasse com o preço, com o valor, tu era obrigado a devolver a terra para ele, porque não podia vender a terra para sempre. Amém? Estão compreendendo? Ah, então tá. Amém. Graças a Deus que nós somos herança do Senhor, né? Tá, irmão, então deixa eu dar uma paradinha, que a escola dominical teve as crianças aqui, me veio essa inspiração aqui, porque eu tô assistindo uma batalha com Deus numa causa aqui, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os filhos de vocês são herança do Senhor ou não são? São? Diga mais forte, amém. Porque os teus filhos são herança do Senhor, sim. Tá, agora me diz uma coisa. Se os teus filhos são herança do Senhor, que Deus te deu, pode os teus filhos ficar permanente na mão de Satanás? Não, né? Se ele é herança, chega uma hora que a herança tem que voltar para as mãos do dono original. E tu é o dono original da vida dos teus filhos. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Então, quem está na batalha, irmã Carlândia, Mangueira, vamos continuar na batalha. Nossos filhos são nossos em nome de Jesus. E não pode ficar nas mãos de Satanás para sempre, né? Herança, ele tem que nos devolver. Graças a Deus. Isso é redenção. Amém. Aleluia. E aí o profeta dá uma explicação bem mais simples, né? Qual é a explicação simples que o profeta dá? Esse profeta de Deus, né? A unção que ele tinha para explicar a palavra, que até uma criança de 12 anos podia compreender, né? Ele compara essa redenção a uma casa de penhora, né? Você penhorou. Então a casa de penhora, ela não pode segurar o bem se tu tiver o valor para comprar de volta. É? Não tem como a casa de penhora segurar. Se tu chegou com o preço do resgate, mesmo que o homem lá que penhora gostou demais da peça, ele é obrigado a te devolver. Bom, então também os irmãos sabem, quem nos empenhorou foi Adão. Romanos capítulo 7 diz que nós somos vendidos ao pecado por Adão. Então Adão nos colocou nós na casa de penhora. O Senhor Jesus Cristo vem, paga o preço e tira nós da casa de penhora, né? Porque nós somos herança do Senhor. Amém? Bom, vamos outro ponto aqui. Tá bom, né? Vamos outro ponto aqui. Você sabe que o homem, o varão nas escrituras, biblicamente, isso aqui não é machismo, isso aqui é os tipos, né? Porque as mulheres também têm o seu tipo na escritura, né? Como a igreja, representando a igreja de Jesus Cristo. E o homem nas escrituras, geralmente a representação dele é a representação de Cristo. Como cabeça da sua casa, a cabeça da mulher, ele representa a Cristo ali. Bom, então vocês sabem que a viúva de Naim estava numa situação difícil, coitada daquela mulher. Por quê? Porque quando a mulher nascia, ela nascia na dependência do seu pai. E ela vivia toda a vida dependendo do pai. O pai não era o cabeça daquela menina, mas ele era o condutor daquela menina até ela encontrar o seu cabeça. Claro que hoje a gente sabe que hoje o mundo está moderno, né? As meninas com 18 anos saem de casa, alugam casa, trabalham e vivem a vida independente. Mas não é a maneira que Deus queria, não era para ser assim. Fazem assim, mas não era para ser assim. Não é verdade? Então aquela menina, enquanto ela estava em casa, que ela não era casada, ela era dependente 100% do seu pai. Quando aquela menina casava, e eu tenho a impressão, irmãos, que eu não estudei muito bem isso, mas quero dar uma olhadinha sobre isso. Eu tenho a impressão que a herança era dividida entre os filhos homens. E a menina que casasse, ela fazia parte da herança do marido. Ela fazia parte da herança do marido. O máximo que o pai dava era um dote presente. A gente não vê. Vocês viram repartição de terra para descendente da Diná?
E ela fazia parte dos filhos de Jacó, né? Só aparece os 12. É verdade. Tá. Então ela casava e ficava na dependência do marido. Então, vocês podem ler na escritura, o anseio daquelas mulheres, como elas ansiavam por ter um filho varão. Porque a redenção também está baseada no nascimento de um filho homem. Tá? Aí, irmãozinho? Tá baseado no nascimento de um filho homem. Por quê, irmão Antônio? Porque se o marido viesse a falecer, o redentor que ela tinha era o filho homem que nasceu. Se ela não tivesse o filho homem, ela estava desamparada. Então era o casal viúva de Naim, né? Saiu de casa, ficou viúva. O filho, que era o seu redentor, morreu. Graças a Deus que Deus providenciou para ela um redentor, né? Jesus Cristo foi lá e amém, ressuscitou o menino de volta, né? Trouxe o menino de volta, né? Bom, tanto que isso é verdade, que vocês conhecem, eu tenho falado tanto essas coisas, vocês também lêem a Bíblia, eu sei que vocês lêem, né? Isso tanto é verdade, que se a mulher não tivesse um filho homem, ela era obrigada a casar com um cunhado, para que o cunhado pudesse ter um filho com ela, e aquele filho não seria filho daquele cunhado, embora geneticamente era, mas aquele filho seria filho do falecido. Por isso que dá uma confusão na genealogia de São Mateus e São Lucas, porque alguns falam do pai biológico, outros falam do pai por redenção. A Bíblia não se contradiz, né? A Bíblia é tudo correto, né? Só trocaram, um fala do pai biológico, outro fala do pai por redenção. Então ela era obrigada a ter um filho, porque se ela não tivesse o filho, ela não tinha como manter a herança. A herança do marido só podia ficar com ela se ela tivesse um filho homem para poder dar continuação ao nome do falecido. Os irmãos compreendem isso, né? E aí onde nós voltamos ao livro de Ruth, que eu preguei aqui, quase que uns 10 cultos a respeito do livro de Ruth. Noemi, um tipo da igreja israelita, Noemi, a mulher mais velha, Noemi. Ruth, a mais jovem, gentia, um tipo da noiva gentia. Boaz é um tipo de Cristo, né? Boaz faz duas coisas. Primeira coisa que ele faz, ele casa com Ruth. Aí vamos voltar às escrituras. Por isso que a Bíblia diz que dentre os gentios ele tinha um povo para o seu nome. Aí ele diz que depois que ele tivesse esse povo para o seu nome, ele voltaria e restauraria a casa de Davi. Mas vocês podem ver, irmão, que a restauração da casa de Davi, que são os judeus, vem depois que ele toma dentre os gentios um povo para o seu nome, porque tem que estar dentro da ordem correta, né? E aí os discípulos perguntaram para Jesus, em Atos capítulo 1, Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? A vós não compete saber o tempo, as estações que foi determinado pelo Pai. Ficar em Jerusalém até que tu seja revestido de poder, então sereis minha testemunha, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro eu tenho um povo para o meu nome. Depois que eu tiver esse povo para o meu nome, esta noiva gentia, esta Ruth, então eu me volto a restaurar a casa de Davi outra vez. Então, o reino de Israel é restaurado. Então, o que acontece? Primeiro, Boaz faz o quê? Primeiro, Boaz casa com a Ruth, a noiva gentia. Depois que ele casa com a Ruth, a noiva gentia, então agora ele se volta a redimir a Noemi. Tá, eu vou voltar
que nós falamos no domingo passado. Se a redenção está baseada em filho homem, então a redenção de Noemi dependia inteiramente, irmã Gera, que daquele casamento de Ruth e Boaz nascesse um filho. Claro que aquele filho não seria filho de Boaz, lá pela lei da redenção. Aquele filho de Boaz seria filho de Malom, que seria da descendente de Elimeleque, para que a Noemi tivesse um descendente homem na linhagem dela, para o nome de Elimeleque não desaparecer. Então, graças a Deus casou, mas ainda não estava pronto. Então o casamento de Ruth e Boaz não encerrava o assunto. Por isso que o rapto da igreja não encerra o assunto, irmã Gera. O rapto da igreja não encerra o assunto. Temos o rapto da igreja e temos outras coisas que se segue a isso. Outras coisas têm que acontecer. Então, o casamento entre Ruth e Noemi não foi o suficiente. O casamento entre Ruth e Noemi foi só o ponto de partida. Amém, Jesus? É como naquele caso, né? Quando o sacerdote entrava para fazer o sacrifício, não era só a entrada dele de fazer o sacrifício. A expectativa do povo é se ele fosse sair, se ele fosse se apresentar, se ele fosse dizer para o povo: olha, o sacrifício foi aceito, o dia do perdão foi completo, você pode ir para casa que vocês todos estão perdoados. Era a segunda parte, sempre a segunda parte é que dá o complemento. Então, qual era a expectativa agora? Bom, saiu o casamento. Eu espero que ela não seja estéril. Eu espero que ela não rejeite ser engravidada com uma parte adicional da palavra. Porque se ela rejeitar ser grávida pela parte adicional da palavra, não temos redenção. Então, tem essa consciência. Ela sabia que ela tinha que trazer um filho. Então, através do filho, vem a redenção. Isso nós lemos no outro culto, né? Aqui no finalzinho do livro de Ruth, capítulo 4 ali, né? Que quando nasceu aquele filho, aí sim, então, eles dão aquele filho para Noemi, e as vizinhas vêm, aclamam ela, né? E falam a respeito de Ruth: essa mulher é muito melhor do que 7 varões, né? Ela é formada através da mensagem de 7 mensageiros. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só ler aqui umas 2 escrituras aqui. Temos ali uns minutos ainda. Só para mostrar para os irmãos, como sempre está conectado, né? Nascimento, filho, a redenção, né? É o Evangelho de São Lucas. 2 partes que eu leio em Lucas. Capítulo 1, versículos 68 e 69, diz assim: aqui quando Zacarias, né, começa a cantar, né, diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, né? Porque aqui veio o anúncio do nascimento, né, dos filhos, no caso João Batista e Cristo, que daria o ponto de partida, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqui o Zacarias está cantando, né? Bendito seja o Deus que nos visitou e nos remiu. Como é que veio essa redenção? Através de o nascimento de um filho. Amém, Jesus? Nascimento de uma criança. Claro que nós sabemos que, nesse caso, que ele está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, né? E aí os discípulos também perguntam para Jesus aqui no 24 e 21. Os caminhantes de Emaús estão caminhando, Jesus se aproxima deles, começa a conversar com ele, e eles disseram assim, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, né? Ele foi o menino que nasceu para esse propósito, ele se tornou-se homem, mas
Sem entender, né? Ele morreu e não tivemos a redenção, porque a redenção sempre está baseado no nascimento do filho. Amém. Bom, então, no tipo aqui, Noemi representa Israel, Ruth representa a igreja, Ruth e Boaz casando, Boaz representa Cristo. Ele se casa com ela e depois então ele vem redime a Noemi com o filho. Deixa eu ler aqui outra escritura para os irmãos aqui, Romanos capítulo 11, só para entrar numa outra partezinha aqui bem interessante agora. Nosso tema é adoção, né? 11:25 aqui de Romanos, diz assim, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha terminado. Então, como é que eu vou tomar assim? O casamento de Ruth e Noemi, ele está representando aqui a plenitude dos gentios. O casamento de Ruth e Noemi representa a plenitude dos gentios. No livro de Ruth acontece tudo junto, mas a gente sabe que isso leva um tempo, né? Esse casamento leva um tempo. Porque o Senhor Jesus Cristo vem escolhendo uma noiva, não apenas aqui dessa era. Embora o mensageiro representa a irmã Gera Eliezer, mas todos os mensageiros, em parte, representaram Eliezer também. Porque todos estiveram em busca de uma parte da noiva durante todas as eras. Então, esse casamento, irmão Antônio, ele está acontecendo desde lá quando Paulo diz, né? Eu quero que vocês me suportem a minha loucura, porque estou zeloso com o zelo de Deus. 2 Coríntios 11, né? Mas eu quero vos apresentar como uma virgem pura, saber um esposo que é Cristo. Então, Paulo estava na expectativa de preparar uma noiva da sua era ao Senhor Jesus Cristo. Como Irineu combateu as heresias do gnosticismo, porque ele estava preocupado no seu dia trazer uma era para o Senhor Jesus Cristo. E todos os mensageiros assim sucessivamente, né? Então isso chama-se plenitude dos gentios. O profeta diz no livro das Eras, na página 56, ele diz assim: assim o conjunto dessas eras da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Isto faz das eras da igreja e da plenitude dos gentios a única e mesma coisa. Então, plenitude dos gentios, que Paulo diz aqui, que Israel não é chamada até que termine-se a plenitude dos gentios, é o tempo espiritual que Deus trata com a noiva gentia. Isso é plenitude. Aí eu volto aqui, faço a pergunta, que eu quero que os irmãos saibam disso. Tá. Vamos lá. A gente fala bastante de plenitude. O que realmente é plenitude? Completo. E onde é que vem esse completo? E aqui eu vejo que muitos erram. Quem respondeu? Cristo. Não vamos esquecer disso, irmãos. Porque, né, claro que quando Deus restaura a palavra, eu sei que a plenitude da palavra é aqui no final, mas a plenitude é Cristo. O que era em parte. A lei e os profetas eram em parte. A lei serviu de aio até Cristo. Mas quando veio Cristo, como é que Paulo diz? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o pleno Cristo, ele é pleno em todas as eras. Por isso que todas as eras gentílicas é a plenitude dos gentios, porque o que é pleno Cristo veio depois da lei, que era apenas o aio que estava servindo de aio. Sabe o que é o aio, né? Aquele daminho que entra antes do noivo, né?
largando florzinha, né? Ele é o ai, bem na frente. Depois que entrou o noivo, pronto, o aizinho vai ficar no canto ali e o noivo vai fazer o papel ali. É isso, Cristo é o pleno. Ele é a plenitude, né? Amém, Jesus? Aleluia. Então, plenitude dos gentios e as 7 eras da igreja é a mesma coisa. Plenitude, Billy, é um tempo espiritual que Deus trabalha com nós, os gentios. Já tempo dos gentios é diferente. Tempo dos gentios é um tempo político. É o tempo que Satanás governa as nações. Plenitude é da parte de Deus e tempo é da parte de Satanás. Quando é que inicia? Inicia desde Nabucodonosor até o final do reinado do anticristo. Por isso que Jesus disse, Jerusalém será pisado pelos gentios até que se complete o tempo, não a plenitude. Porque a plenitude acaba com o rapto. O tempo acaba no final da tribulação. Então acabou a tribulação, o Senhor Jesus Cristo vem como filho de Abraão, em resgate da Palestina, cumprindo a 7ª trombeta, os reinos desse mundo tornaram-se ser do nosso Senhor, do nosso Cristo, porque o diabo não pode reter para sempre, porque ele é o filho do homem, ele é o herdeiro original, a herança não se vende para sempre. Tá, Satanás, acabou o teu tempo, tu não vai mais plantar na minha terra, devolve aqui, acabou. Como é que é quando arrendar terra, né? Tu arrendou, tu plantou bastante o teu fumo, o teu joio, agora pronto, acabou. Agora quem vai trabalhar na terra vai ser eu de novo. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Eu vou encerrar aqui lendo 2 parágrafos apenas. Daí, se Deus se permitir, na próxima escola a gente continua. Eu ia ler aqui os parágrafos sobre casamento e divórcio, eu não vou ler, só vou citar esse parágrafo. O profeta fala a respeito da noiva do tempo do fim, que ela é a filha grávida. Né? Ela é a filha grávida. Falou que as eras que o sistema, ela se negou engravidar-se com a parte adicional da palavra. Não adicional algo que acrescenta, mas a revelação que trouxe a luz das escrituras. Então ela se nega a engravidar disso, engravidar da palavra, né? Estamos falando que a redenção está baseada em filho, né? E aí, se ela está grávida, irmão, o que ela está gerando? Eu vou ler aqui 2 parágrafos para os irmãos, que eu achei bem interessante. Eu li aqui no outro culto, e fui para casa pensativo nesse parágrafo aqui, e estou procurando aqui um assunto do anticristo, da besta, para fazer lá a live, e por acaso encontrei esse parágrafo aqui. Eu digo, bom, é Deus nesse assunto, né? Eu vou ler primeiro aqui confronto de Efésios com Josué, que é o nosso tema, a adoção, parágrafo 50, e depois vou ler 59, que diz ser este. Estou citando o parágrafo, ficar registrado os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Como Deus tem colocado alguns na igreja através de suas dores de parto. Então vamos lá, gente. Eu estou falando aqui de nascimento. Redenção está baseada em nascer filhos. Amém, Jesus? Nascer filhos. Redenção está completamente baseado nisso. Sem filho não tem redenção. Se o filho não fosse manifestado, né? O sol da justiça, o filho, não fosse manifestado, não tinha redenção, né? Por isso que ele tem os títulos de filho do homem, filho de Davi, filho de Deus, porque a redenção está baseada no filho. Como Deus tem colocado alguns na igreja através das suas dores de parto, e às vezes é tremendo. Quando uma igreja está gemendo sob uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no do Pentecoste. Como eles gemem, choram sob as suas dores de parto. Mas quando eles nascem, e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo coloca na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, alguns pastores e outros evangelistas. E lhe dá de falar em língua, interpretações, língua, conhecimento, sabedoria, dons de cura, todo tipo de milagre. Eu falei para os irmãos do culto passado. O ministério quíntuplo
que é para a perfeição, ele vem através de dores de parto que a igreja passa, porque ela gera esses ministérios. A noiva não tem pastor, a noiva gera pastor. A noiva não tem mestre, ela gera mestres. Amém, Jesus? Glória a Deus, ela gera, né? E aí o profeta diz assim, ó, eu vou encerrar com esse parágrafo aqui, 59, que diz ser este: e agora sabemos, estamos conscientes, a terra acabou de passar por grandes dores de parto, e a igreja está passando por dores de parto. E aqui eu estava procurando por causa que eu estou falando sobre dores de parto lá na live. E eu continuei lendo. E ela tinha que passar por dores de parto antes que pudesse dar. Cada um dos profetas, quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto que a igreja teve. Amém? Amém? Amém, Jesus? Tivemos um profeta nessa era? E se cada profeta veio através de dores de parto que a igreja teve, certamente esse profeta foi gerado através de dores de parto que a igreja vem passando desde lá, né? Glória a Deus. Os demais foram reformadores, né? Com exceção de Paulo. E ela vem passando, irmã Gera, por dores de parto desde lá. Era das trevas, perseguição, morte, dores de parto, e vem passando suas dores. A era de Lutero, a era de Wesley, a era pentecostal, até quando chega na era pentecostal, espelha o grão. A noiva de Jesus Cristo dá a luz a um varão. Glória a Deus. Um profeta no tempo do fim também está relacionado à redenção. Glória a Deus. Vamos colocar de em pé? Amém. À noite tem mais, né? Se Deus quiser, né? Aleluia. Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus por nossa escola abençoada. Perdeu quem não veio, né? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada, por essa escola abençoada que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por cada irmão que o Senhor tem direcionado até esse lugar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor os leve de volta para os seus lares, guardando eles debaixo do teu sangue, livrando de todo perigo e todo mal. Que eles possam levar a bênção dessa palavra, Senhor. E esse culto aqui que começou nessa manhã, possa continuar ali na casa deles. E se o Senhor nos permitir à noite estarmos aqui outra vez, Senhor, para darmos a continuação, amém, daquilo que o teu Espírito Santo tem para nós, através da tua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, estamos despedidos. E um filho, então, porque a redenção está baseado, menino, nascimento de um filho. Deus abençoe, bom complemento, boa escritura. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus. Leva tu contigo no lugar para mim que for, acho que isso em mim, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir.
nome bom, doce a fé, na esperança do povo, sendo por